Amém, Davi. Bonita oração que você fez. E aí agora a gente vai entrar na mensagem. E o título da mensagem hoje é Uma Semente Chamada Palavra. Semente chamada palavra. Eu conheço semente chamada semente de laranja, semente chamada semente de abóbora, semente de abacate, mas semente chamada palavra. Para poder chegar onde eu quero chegar, vocês vão dizer que, para variar, é claro que eu vou contar uma história da minha cabeça. Primeiro porque eu gosto muito, né? Depois porque é sempre muito legal a gente tentar entender as coisas contando primeiro uma história. E depois eu vou contar uma história da Bíblia. E como eu vou contar uma história da Bíblia do tempo de Jesus, e a gente sabe que Jesus também gostava de contar histórias, vai ter também uma história da cabeça de Jesus. Então a primeira história vai ser da minha cabeça. Aí eu vou contar uma história da Bíblia, onde Jesus está contando uma história da cabeça dele. Então, olha só, bom, enfim, vamos começar pela história da minha cabeça, que se passa num jardim. Esse jardim podia ser em qualquer lugar, ele é muito bonito, né? Muito cheio de flores e tal. Mas era um jardim no lindo bairro de Botafogo. Botafogo não tem um jardim assim, mas a gente pode imaginar. Vamos imaginar que seja lá no bairro onde a gente tem a nossa igreja. Então tem muitas plantas, tem árvores com frutas e também tem flores, muitas e muitas flores, coloridas, de perfumes diferentes. Era o jardim da alegria, muito colorido. Toda terça-feira a passarinha Célia dava uma passada por lá. Era um lugar especial. Além de lindo, fresquinho, enorme, era ótimo para fazer amizade, para conversar, contar coisas, ficar ali um tempão de papo com uma dupla de florezinhas muito simpáticas. E elas estavam muito tagarelas nesse dia. E aí a passarinha Célia chegou e falou assim: "Uau, vocês hoje estão deslumbrantes, vocês estão radiantes, esfuziantes, maravilhosas. O que houve? Algum babado que eu não sei? O que está acontecendo aqui no jardim? Conta aí." E aí as duas começaram a rir. Aí falaram assim, todas as duas juntas: "Nós estamos muito felizes, porque a gente está fazendo aniversário. Fala para ela, Ana Cris." Posso falar com ela, mas não é surpresa? Sabe, passarinha Célia, nós queríamos até te encontrar e combinar que você ia tirar umas fotos." "Foto de quê?" E as duas juntas: "É nosso aniversário, vai ter uma festa. Lembra, Mila?" Uma falando para a outra, né? "Lembra, Mila, quando a gente não era sementinha? Aquele homem, o semeador, chegou e aí ele plantou a gente. Que legal, né? Você não quer não vir na nossa festa de aniversário de quando a gente nasceu? Vem para você poder tirar muitas fotos." Porque a passarinha Célia era craque nas fotos, ela sabia tirar muitas fotos. E aí as duas começaram a conversar. "Lembro sim, a gente era bem pequenininha, era só uma semente. E aí a gente caiu num bom terreno. Nós aproveitamos o sol e a água que vinha do córrego. E aí o que aconteceu? A gente foi crescendo e está na hora da gente comemorar. Porque agora a gente já está grande, a gente já está adulta. Olha só como que a gente está super grande. E olha só, a gente ficou maiorzinha e o semeador sempre vinha aqui cuidar da semente que ele lançou num bom terreno. A gente só cresceu porque o terreno era muito bom. Como o terreno era bom, as nossas raízes ficaram fortes. Hoje a gente tem que agradecer a Deus, ao semeador. Por isso é que vai ter festa. O lugar que ele plantou a gente, olha só, era um bom terreno. Tinha até um riozinho perto." Bom, gente, a nossa história inventada da minha cabeça termina aqui. E agora a gente vai começar uma história que está na Bíblia, no livro de Mateus 13, vai do 1 ao 23. E é grande assim porque é uma história de Jesus, onde Jesus conta uma história da cabeça dele. E depois ele explica essa história. E essa história que Jesus contou da cabeça dele é a parábola do semeador, a história do semeador.
Lembra que eu falei para vocês que parábola era essa maneira que Jesus tinha de explicar as coisas mais profundas, mais importantes? Ele sempre contava uma história antes. Então vamos ver como é que começa essa história. Essa história começa na beira do mar. Na beira do mar, Jesus estava com uma multidão falando das coisas de Deus, contando do amor de Deus, e a multidão gostava de ouvir. Ficava todo mundo escutando. E foi se juntando gente, juntando gente, juntando gente. Ele teve uma ideia. Ele resolveu ficar então dentro de um barco e as pessoas na praia, para ele poder conversar com todo mundo ao mesmo tempo. E ele continuou falando, e foi tendo gente, mais gente, as pessoas foram ficando até em pé na praia. Diz a Bíblia que todo mundo estava lá em pé na praia ouvindo Jesus. E aí ele falou assim, começou assim, vou contar uma história para vocês. Um semeador saiu para semear. E ele jogou uma porção de semente no chão para semear. Semear é aquilo que vocês sabem, né? Jogar semente para poder nascer as plantas. Ele jogou as sementes, só que as sementes foram caindo em solos diferentes, em terrenos diferentes. Vamos ver o que aconteceu com cada uma parte das sementes que foram deixadas por ali, pelo solo. Então, uma parte caiu próximo do caminho, na beira do caminho. E aí vieram as aves e comeram as sementes. Bom, então essas aí vocês já sabem que não nasceram, né? Os pássaros comeram. Outra parte das sementes caiu num solo todo cheio de pedra, com pouca terra, só pedra praticamente. Mas vocês veem, ó, que essa conseguiu crescer um pouquinho. Era só uma semente e ela cresceu. Mas acontece que a raiz dela não era muito forte. A terra era pouca, e aí, como não era muito profunda a terra, o sol queimou essa plantinha fracotinha aí, e aí não tinha raiz, ela acabou secando. Outra parte das sementes caiu num terreno cheio de espinho. E o que acontece num terreno cheio de espinho? A sementinha, ó, cai lá dentro e fica aqui, ó. Os espinhos sufocam a sementinha e não deixam ela crescer. Então, os espinhos cresceram e sufocaram a pobrezinha da sementinha. Outra semente, enfim, caiu num bom terreno e deu fruto, muitos frutos. Bom, a história que Jesus contou terminou aí e ficou todo mundo olhando para ele. Então, os discípulos perguntaram para ele: o senhor fala contando histórias, mas aonde o senhor quer chegar? E aí ele começou a explicar a palavra. Ele falou assim: olha, o semeador que foi semear, somos nós que semeamos a palavra de Deus, que contamos de Deus para as pessoas. Então a semente, olha lá o título que a tia deu. A semente se chama palavra, palavra de Deus. Vamos imaginar que essa sementinha seja a palavra de Deus. E aí, a palavra de Deus, ela foi jogada no solo, ou seja, ela foi falada para os corações das pessoas. E aí, o que aconteceu? A primeira semente, lembra que a gente falou que caiu na beira do caminho? Significa o seguinte: as pessoas ouviram a palavra, mas não entenderam. Aí vem o maligno e pega o que foi semeado no coração e leva embora. Essa é a semente que ficou na beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Então, aquele que ouve a palavra e não compreende a palavra de Deus, é assim, é como se a palavra fosse embora daquele coração. Ele não compreendeu, ele não aproveitou. Bom, e a semente que caiu num terreno rochoso? Isso é o seguinte: isso é aquele que ouve a palavra, ou seja, a sementinha foi para a terra, recebe logo com alegria a palavra.
Mas como não tem uma raiz forte, ou seja, como a palavra de Deus não penetrou naquele coração e a pessoa não aproveitou a palavra de Deus, o que aconteceu? Foram chegando as perseguições por causa da palavra, e aí ele não tinha uma raiz muito forte. E o que acontece? A palavra de Deus também não foi aproveitada nesse coração tão duro, coração de pedra, como a terra de pedra rochosa. Por quê? Porque a palavra de Deus é capaz de nos emocionar. Quando Deus conta alguma coisa e fala alguma coisa para a gente através da Bíblia, a gente aprendendo aquelas coisas boas, aquelas palavras boas, a gente é capaz de fazer aquilo que a palavra está dizendo, ou seja bondoso, ame o seu próximo como a ti mesmo. A gente aprende. Mas quando o nosso coração é endurecido, a gente não quer aprender, a gente não aprende, a gente não vira uma pessoa bondosa. A palavra de Deus não cresce no nosso coração, assim como a plantinha não cresceu nesse solo tão rochoso. Bom, e o terreno com espinhos? Quando a sementinha cai no terreno com os espinhos não deixam a sementinha crescer porque sufoca a sementinha. Então, quando a palavra entra num coração espinhoso, como que é isso? O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as coisas do mundo, as outras coisas se tornam mais importantes do que a palavra de Deus e sufocam a palavra de Deus. E a palavra de Deus que entrou no coração, ela não é praticada. Por quê? Porque a pessoa já resolveu que outras coisas são mais importantes. Vocês se lembram da mensagem da semana passada? Que aqueles 2 meninos tinham um brinquedo e que achavam que era mais importante do que ser bondoso e ser misericordioso? Então, muitas vezes a palavra de Deus entra no nosso coração, a gente escuta o que Deus tem para nos dizer, a tia fala para vocês o que está escrito na Bíblia. Uma das coisas é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o que acontece? A gente, em vez de amar o próximo como a nós mesmos, a gente ama outras coisas muito de comprar, de loja, de muitas outras coisas a gente coloca na frente do amor ao próximo e do amor a Deus. Nossa, não precisa fazer isso. A gente pode colocar as coisas de Deus na frente e as outras coisas depois. Vai dar muito mais certo. E o último é aquele solo onde a sementinha entrou, achou um bom solo e começou a crescer. Ou seja, a palavra de Deus entrou num coração que queria receber a palavra. E aí a palavra de Deus foi crescendo no coração, crescendo, de forma que aquilo que a gente recebeu da palavra de Deus, aqueles ensinamentos, eles vão dar muitos e muitos e muitos frutos. O que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus, compreende, frutifica e produz. Como assim, tia? É aquele que ouve todas as palavras de Deus, entende, compreende e pratica na vida aquilo que Deus nos ensinou. A mesma coisa, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente precisa receber essa palavra, compreender no nosso coração e praticar, colocar ela em prática. Assim a gente vai ser, lembra? Bem-aventurado, que é o que? Feliz. A gente tem cada domingo crescido um pouquinho mais nesse conhecimento. A gente precisa agora frutificar. O que é frutificar? Contar para as outras pessoas aquilo que a gente tem aprendido. Olha só que bacana, uma família inteira lendo a palavra de Deus para poder aprender, a palavra de Deus ficar guardada no coração e a família inteira praticar aquilo que a palavra de Deus diz para a gente. Da mesma forma, entre os nossos amigos, a gente aprendendo a palavra de Deus, as palavras que estão na Bíblia, a gente coloca no nosso coração e começa a tentar praticar aquilo que a gente aprendeu.
Por quê? Porque é assim que a gente vive na sociedade, sendo amigo das pessoas, não tendo nenhum preconceito, não fazendo diferença entre as pessoas, tratando todo mundo de igual maneira e bondosamente. Isso tudo é aquilo que a gente aprende na Bíblia. A gente aprende essas coisas. Então, na Bíblia mesmo, tem um versículo escrito no livro de Salmos, 119:11, que diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as palavras de Deus para não cometer coisas erradas, para não fazer coisas erradas. Então, onde que a gente deve guardar as palavras? No nosso coração. Aonde que a semente caiu e frutificou? Num solo que foi bom para receber a semente. O nosso coração tem que ser um coração aberto para entender e receber a palavra de Deus. Entender, guardar no coração, para quê? Para a gente não pecar contra Deus. Então, é a melhor maneira da gente viver com os nossos amigos em sociedade, é guardando as palavras de Deus e praticando.